Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Lucas, capítulo 4, versículos de 38 até o 44, que diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante de um relato que é comum a todos os três evangelhos sinóticos. Seja o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, que é a cura da sogra de Pedro. Aqui nos diz que ela estava sofrendo com febre alta e foram pedir a Jesus em favor dela. É interessante, né? Aqui acaba dizendo antes no versículo 38 que Jesus entra na casa de Simão. Ou seja, Jesus ele busca a intimidade com o povo. Jesus ele de fato entra na nossa realidade de vida. É interessante analisar que aqui vão pedir a Jesus. Ou seja, aqui nós vemos um caráter de intercessão, pedir pelo outro. Ela estava com febre alta naquele tempo. Se classificava como febre, como uma doença, né? A gente sabe hoje que é um sintoma. Então, a pessoa podia estar com doenças muito graves, por isso que estar com febre era algo muito grave naquele tempo. E aí, Jesus, segundo o versículo 39, ele se inclina sobre ela. Eu quero chamar a atenção sobre essa expressão, né? Jesus se inclina, Jesus se debruça sobre ela. Vamos fazer uma análise da encarnação do Verbo. A Trindade está lá na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai envia o seu Filho, meio que aspas, para se inclinar sobre a humanidade, para tocar nas nossas realidades, para tocar nas nossas enfermidades, para inclusive nos libertar do pecado, que é o principal motivo pelo qual o Verbo se encarnou, para nos libertar, para nos salvar do pecado. E aí é interessante que Jesus faz isso sobre ela. Poderíamos pensar até um pouco que é um exemplo muito claro daquilo que o Verbo faz com toda a humanidade. E aí Jesus ameaça a febre. Isso é para dizer o quê? Que ele tem poder sobre as doenças. Ele é senhor de tudo. E a febre acaba deixando aquela mulher. É interessante que ela se levanta e começa a servi-los. Muita gente acha, e pelo menos era assim que eu entendia, que ela começava a servir a mesa, colocar café, colocar um docinho. Mas não é esse o ponto, tá bom? Na verdade, o que essa mulher acaba fazendo é que ela começa a servir na igreja. Isso porque o verbo em grego é falado diaconia. Ela está agora servindo aos irmãos. Aqui a gente percebe que, de fato, para que nós possamos aprender a ser servos, conforme a vontade de Deus, nós precisamos desse toque do Cristo, né? Esse toque do Cristo que, de fato, retira de nós as nossas febres. A febre espiritual, né? As nossas doenças, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo aquilo que atrapalha o nosso serviço. Depois, no versículo 40 em diante, vemos para um outro contexto. Ao pôr do sol, os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus, né? Entenda que acontece só ao pôr do sol porque anteriormente era falado, e aqui não está nesse texto, mas estamos em um dia de sábado. Então, o povo esperava o sábado acabar para de fato vir e pedir a Jesus que Jesus curasse. Jesus colocava a mão em cada um deles e os curava. Eu quero chamar a atenção sobre isso. O povo que era doente naquele tempo, ninguém tocava, porque a doença era uma impureza, então você podia ficar infectado com aquilo dali. Jesus nunca teve medo de tocar nas nossas mazelas, porque Jesus tocava nas nossas mazelas para nos curar. Nós precisamos também, enquanto igreja, fazer a mesma coisa. Nós não precisamos ser mundanos. Mas a gente precisa tocar nas realidades do mundo para poder levar o Cristo, a boa nova do Evangelho. E aí,
Depois diz que de muitas pessoas saíam demônios e eles sempre proclamavam: tu és o Filho de Deus. Só que é interessante que Jesus sempre pedia que eles não deixassem falar porque sabiam que ele era o Messias. Eu quero chamar a atenção a duas coisas. Primeiro, porque Jesus não queria conversar. Eu já falei sobre isso essa semana aqui, né? Jesus não quer conversar com o diabo. Não se conversa com o pecado, não se conversa com a tentação, não se conversa com o mal. Ponto final. Tem muita gente que é aí fanático em estudar coisas sobre o demônio. Gente, vamos lá. Converse primeiramente com Deus, o demônio fica em segunda parte. Ele não é o principal. Mas eu também quero chamar a atenção que muita gente pode dizer assim: não era tão bom que ele anunciasse que ele era o Filho de Deus, porque só assim o povo começava a acreditar que ele era o Messias, as pessoas começavam a alimentar a sua fé, as pessoas começariam a mudar de concepção, as pessoas poderiam mudar de mentalidade, acreditariam mais rápido em Jesus. O problema é que Jesus entende que o anúncio de fato de quem ele é e a sua missão só é capaz de ser compreendida, né, à luz da cruz. Sem uma experiência com a crucificação, sem uma experiência com o ressuscitado, sem a Páscoa do Senhor para iluminar a nossa vida, nós vamos ter uma visão muito pequena sobre quem Jesus é. Por isso que a verdadeira revelação sobre quem Cristo é só vem após a Páscoa, só vem após a ressurreição, após a sua morte. Depois, ao raiar do dia, Jesus sai e vai para um lugar deserto. E aí é interessante que fala que as multidões o procuravam e tentavam impedir de que eu os deixasse. As multidões, dentro do contexto bíblico, sempre se refletem as pessoas que viviam muito à margem da realidade, elas não eram profundas. Elas não adentravam numa dinâmica de profundidade. E aí é interessante que eles queriam impedir Jesus de seguir sua missão. Ou seja, quem não é profundo, quem é superficial, quer Jesus somente para si. Quem já entendeu a dinâmica do Evangelho, entende que Jesus não é para ficar para mim. Ele é mais do que meu Deus, ele é nosso Deus. É mais do que o meu Senhor, ele é nosso Senhor. Ou seja, eu entendo que eu aprendo quem é o Cristo, eu experimento o Cristo, mas não é para guardar para mim, é para poder anunciar para os outros. E aí, amados irmãos e irmãs, por isso que Jesus fala: eu devo também anunciar para as outras cidades, porque foi para isso que eu fui enviado. Jesus, ele precisa ser conhecido, amado e adorado em todos os lugares. Não vamos colocar na nossa cabeça que o correto é Jesus meio que ficar enclausurado nas quatro paredes da igreja, mas ele precisa, como um grande farol, iluminar todos os lugares. Amados irmãos e irmãs, espero que você tenha gostado desse destrinchar do Evangelho. Eu dou uma pista de reflexão. Primeiro, pensar sobre as nossas febres. Que febres são essas que hoje eu preciso que Deus possa me curar? Segunda coisa, será que nós também, enquanto igreja, temos tocado na febre do mundo? Terceira coisa, será que eu tenho o meu Jesus, o meu Deus, ou eu estou entendendo que o Cristo que eu experimento eu preciso levar para os outros? Que pensemos sobre isso hoje. Que Deus te abençoe e aguarde nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.